Pode ser que pessoas façam algo engraçado. Agora fazer alguém matar o primeiro-ministro da Malásia? Pode esquecer. Meu nome é Cole Smith e sou um hipnólogo e hipnoterapeuta internacional. Ensino pessoas a usar a hipnose e a hipnoterapia há cerca de 15 anos, no mundo todo. Hoje vamos analisar cenas de hipnose e julgar o quão realistas elas são. Now you're feeling very sleepy. We do use focal points sometimes to guide someone into a state of heightened suggestibility. Perfeito. A hipnose é um estado de pura concentração. Hipnose, basicamente, é um estado de foco total, nada mais e nada menos. Para iniciar o processo de hipnose, eu poderia dizer, pense no seu dedinho do pé. A pessoa estaria me ouvindo, mas estaria pensando no pé. Já alterei seu estado de consciência. Esse negócio de ficar mexendo ali na xícara e fazendo esse barulho, para ser bem sincero, não tem nada a ver com hipnose. Se eu ficasse fazendo isso em uma sessão com alguém, acho que a pessoa ficaria muito irritada. Isso não serve para nada. You think it was your fault? O rapaz está com os olhos abertos. É como se ele estivesse começando a liberar as emoções e isso é bastante comum. Muitas pessoas pensam que na hipnose seus olhos têm que estar fechados. Não é assim, não é necessário. Eles podem ficar totalmente abertos e você ainda pode ter reações, sentir e ter sensações e emoções sendo liberadas. Você pode revisitar um ou mais eventos traumáticos e passar por tudo isso com os olhos completamente abertos. How do you feel now? Na hipnose, podemos ter uma reação corporal chamada catalepsia. Ela se caracteriza pela rigidez ou relaxamento dos grupos musculares, e é possível que a pessoa se sinta rígida ou como se estivesse presa em uma cadeira, e às vezes como se um peso a estivesse empurrando para baixo. You can't move. Why can't I move? You're paralyzed. Este aí é outro equívoco. Não se pode levar alguém a um estado de hipnose sem o seu conhecimento, ou quando a pessoa simplesmente oferece resistência. Se digo que sou hipnólogo e a pessoa fala que não quer ser hipnotizada, pode esquecer. Experimenta pegar pessoas à força e dizer, durma, para você ver o que acontece. Tem que haver uma conversa, um preâmbulo. Eu acho que tem que ter algo que anteceda o evento. Existem técnicas de conversação que você pode usar, mas não seriam dessa extensão, sem chance. Algumas pessoas têm essa sensação de queda livre, de ficar à deriva ou de flutuar. É bastante plausível que isto possa acontecer. Pode perceber que o rapaz está vendo a si mesmo como uma terceira pessoa, e isso também é bastante comum. Eu daria a nota 3. Foi mais aconselhamento e equívoco do que qualquer outra coisa. Ever since I started working, every single day of my life has been worse than the day before it. Os motivos pelos quais eu mais atendo as pessoas são fobias, ansiedade, emagrecimento e parar de fumar, mas o meu trabalho fica predominantemente no campo do pós-trauma. Relax every muscle in your body, beginning with your toes to your fingertips. Now I want you to relax your legs. Isto é o que nós chamamos de relaxamento muscular progressivo, onde se consegue que alguém relaxe desde a ponta dos dedos dos pés até a cabeça, passando por cada grupo muscular. A técnica foi reduzida para a TV, ela seria um pouco mais longa, mas eu diria que é bastante comum. Way down. One. Nesta cena o terapeuta tem algum tipo de parada cardíaca. Bastava alguém na sala ter falado para o paciente despertar, abrir os olhos, ou voltar para a sala. Não seria necessário escutar a voz do hipnotizador para despertar, não é isso que prende a pessoa à hipnose. As pessoas se preocupam muito com isso, em ficar presas na hipnose. A questão é que é impossível. Vou dar a nota 8, porque me parece bem realista. Como a cena foi exagerada para a TV, acaba dando uma ideia errada do que fazemos. Like this wonderful 80s classic soothe you. Just a nice, warm, happy time. Hipnose por vídeo funciona, mas não como se alguém estivesse na sua frente. Você não precisa necessariamente estar no mesmo lugar, mas para mim, não tem nada melhor do que ter um ser humano na mesma sala.
Como hipnólogo, eu estou buscando coisas como linguagem corporal ou pequenos espasmos. A ideia por trás do espiral é que quando você está olhando para ele, tudo o que você está fazendo é se concentrar. Desta forma, você mantém o foco total. Dá para aplicar o mesmo princípio usando um dedo. Pode ser que pessoas façam algo engraçado. Você pode até fazer com que as pessoas mudem suas crenças em certas coisas, como por exemplo questões de relacionamento, fumar, traumas e até percepções. Fazer alguém matar o primeiro-ministro da Malásia é outra coisa. As crenças das pessoas entrariam em jogo. Eu diria que é muito improvável que você consiga que alguém faça algo que esteja fora de suas crenças e princípios. Gosto muito desse filme. Eu gosto tanto que eu tô achando que vou dar um pra ele. I am in your power, boss me around. Esse negócio do relógio de bolso é puro teatro da década de 1860 ou 70. Não tem nada a ver com hipnose. Você poderia usar um relógio de bolso apenas para causar o foco. Basicamente é isso. When I snap my fingers, you will transform into a famous historian. Look at me, I'm a famous historian! Quando alguém age assim, a pergunta é, ela faria isso com hipnose ou sem hipnose? Porque o mais provável é que a pessoa faria isso sem hipnose. You are a young boy, yourself, at 12 years old. It's a beautiful summer day at the old swimming hole. Oh my God! Eu certamente diria que é possível que você suba ao palco para fazer algo que seja por pura diversão. Mas o subconsciente e inconsciente aproveitam para aliviar algumas coisas. Portanto, pode haver um evento traumático que pode querer vir à tona. E como hipnólogo, você tem que estar sempre preparado para isso. A hipnose pode dar errado nas mãos erradas, leva anos e anos de prática e estudo para entender. Eu daria a nota 4, porque algumas coisas eram reais, mas é muito difícil quando se lida com uma caricatura. By focusing and following the flow of my words as you're flowing and floating, which is why you're focusing on my command. Veja como o hipnotizador anda atrás da pessoa, e então começa a falar em uma estranha e maravilhosa linguagem hipnótica. Já até falei sobre isso. Nós temos uma linguagem hipnótica, mas isso não aconteceria nesse cenário. Com a hipnose, tem que haver uma pré-conversa, um preâmbulo. A pessoa precisa saber para onde está indo, precisa saber da hipnose. Esse negócio de estalar os dedos, eu até utilizo, só não faria nessa situação. O que ele está tentando fazer aqui é estalar os dedos para agregar algo a mais ao que está fazendo e amplificar o estado. Mas na verdade isso não funciona. Quando eu uso o clique ou a palma, é para sacudir o subconsciente e inconsciente, para que eles possam aflorar uma emoção. Look at the light. Listen to your own voice. Now, I've made the claim. Now, I've made the claim that Octa 8 is pure magic. But the truth is, that's just one of those things I said. A equipe aparentemente dá instruções ao jovem através de um fone de ouvido. Isso é algo que facilmente poderia ser feito. Só acho muito difícil que alguém, nesse curto espaço de tempo, poderia ter colocado uma outra pessoa em hipnose. Não é realista. Algumas pessoas têm uma voz hipnótica natural, mas ele não precisava ter feito isso. Foi forçado. O jeito que estou falando agora é o que eu usaria para hipnotizar alguém. Eu daria a nota 5. Eu vejo que há algumas partes de hipnose, com todo aquele trabalho subliminar que é feito em segundo plano, mas a maior parte da cena foi comprimida e condensada realmente só para o cinema. Não era hipnose de verdade, então eu daria 5. Come on, it's a hypnosis tape. This woman at work used it for 2 weeks straight and she hasn't smoked since. Sobre esses áudios de hipnose, eu sei que vou irritar muitos hipnólogos e hipnoterapeutas, mas vamos lá. Na minha humilde opinião, essas gravações não passam de efeito placebo. Se você falar com autoridade e disser para alguém que basta ouvir o áudio por 2 semanas, pois isso mudará sua vida, isso vai mudar a vida dela, não porque você sugeriu, mas porque a pessoa acredita. Já em uma sessão presencial, você faria muito mais, você faria a pessoa odiar cigarro, faria ela ter nojo. Realmente intensificaria até o cheiro do cigarro, faria com que a pessoa não quisesse nem chegar perto. É isso que você espera. You are now completely asleep. You don't need to smoke. Quando as pessoas falam de hipnose, elas acreditam que é uma forma de sono. Não é, isso não tem nada a ver com sono. Hipnose foi uma palavra que foi cunhada no final do século XVIII, porque na época ninguém sabia como chamá-la. Foi basicamente isso. O que eles fizeram foi dizer, Hipnos é o deus do sono, então vamos chamar de hipnose. A técnica só tem a ver com o foco, nada mais e nada menos. Eu vou dar para essa cena a nota 2. Palms up.
Very good. Resist. 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 Nessa cena, nós vemos a indução hipnótica. A técnica das mãos sendo empurradas para baixo que estamos vendo aqui é realista, eu já fiz muito isso. Nós empurramos, oferecemos resistência e soltamos lentamente para a pessoa sentir seu corpo se movendo. Ele sente, e também acredita que o estado de hipnose foi amplificado por essa indução das mãos. Na verdade, nem precisa. O que mais importa aqui é o que aconteceu anteriormente. Na verdade, a hipnose começa quando ela é mencionada. My hand. They tied my hand with something. It's straw. O que estamos vendo aqui é como se fosse uma lembrança dos acontecimentos. A gagueira e a forma como a pessoa está falando refletem claramente alguém que passou por um incidente traumático. Dá para observar na linguagem corporal o medo de algo que está acontecendo. Isso é uma coisa muito comum. Durante a hipnose, os padrões de fala podem mudar a tonalidade, a velocidade, talvez até o idioma falado. The smell of something rotten. Nesta cena, temos os 5 sentidos. Ele traz o olfato primeiro. Eu diria que é bastante comum, principalmente quando estou lidando com o pós-traumático. Normalmente o olfato vem primeiro. Eu acho que vou dar a nota 8. A forma como foi retratada foi bastante realista. A única coisa é que para o espectador ou pessoas que não sabem muito sobre hipnose foi um processo muito curto, mas tudo bem. You have come to the right place. This is the ideal locale to lie down and take a rest. Muitos hipnólogos de palco fazem isso, mas não é algo que eu recomendaria só por uma questão de segurança. Se você vai fazer as pessoas entrarem em hipnose enquanto estão de pé, tem muitas variáveis aí. Não dá para controlar. As pessoas poderiam cair para um lado ou para o outro, é incerto. Para mim, é uma questão de segurança. É importante que as pessoas entendam que a segurança vem em primeiro lugar. Na verdade, é bem possível hipnotizar essa quantidade de pessoas de uma só vez e fazer isso. Daria mesmo, mas tem que ser mais controlado, e teria que ter mais gente para poder ajudar nessa situação. Olha o tanto de gente. Queria ter visto o que aconteceu antes, mas para ser bem sincero, eu acho que talvez 5 ou 6 pessoas do grupo ainda estariam de pé. Eu dou nota 9, é bastante precisa. What else makes you feel regret? That I did it again. Um dos equívocos da hipnose é o divã do terapeuta. Não é necessário se deitar em um divã de escritório para fazer a hipnose. Quanto às explosões, é bem possível que algumas pessoas se sentem ali e digam coisas realmente obscuras. Você está olhando a pessoa dizer coisas terríveis, mas ela está rindo ao mesmo tempo. Obviamente, isso indica que há algo muito mais profundo e que de fato precisamos buscar apoio médico. What is going to happen? It's gonna kill. Sim, é bem possível que um cliente levante e pegue algo durante uma sessão. É possível, inclusive, que o cliente se machuque durante a sessão. Eu mesmo já vi isso. O que você tem que fazer nessa hora é impedir que ele continue o que está fazendo e garantir a segurança do cliente. De qualquer forma, eu encaminharia esse rapaz para um clínico geral ou um especialista. If this world were to end, there would only be you and him. Eu não toco as pessoas nas sessões. Há certas situações em que você pode usar o toque para fazer a pessoa sentir que está se aprofundando na hipnose, mas eu já tive pessoas que começaram a esfregar as mãos, começaram a atacar suas mãos e a arranhar o próprio rosto. Esses são praticamente os únicos casos em que eu iria intervir e usar o toque. Vou dar nota 7. O 7 é pela má atuação e má terapeuta, mas a forma como a cena foi construída é correta. É mais teatral só para o filme do que realista. I want you to close your eyes. I'm starting, right? And now your mind is starting to think. Consigo hipnotizar alguém em menos de 60 segundos. Poderia começar a hipnose com alguém que veio se consultar e que sabe que eu sou hipnólogo. Nesse caso, eu consigo hipnotizar em 1 minuto, no máximo em 3 minutos, é o que eu geralmente faço. No entanto, ao hipnotizar alguém que não saiba quem eu sou, preciso de mais tempo para sentar e dizer o que faremos, para explicar e para ativar o sistema de crenças, ao invés de começar a despejar um monte de coisas sobre o cliente.
Eu diria que é mais irritante ou vergonhoso do que faz qualquer efeito real sobre a hipnose. Muita gente acha que precisa de silêncio. Profissionalmente é ideal, mas não é necessário. Was I hypnotized? Perguntar se foi hipnotizado é muito comum. Essa é uma frase bem clichê de alguém que desperta de uma hipnose. Eu diria que já é um clássico. Também tem a noção de tempo. É bem comum perderem a noção de tempo. Geralmente trabalho com a pessoa por uns 45 minutos, e quando eu falo isso para ela desacredita, acha que foram só 5. Sim, isso é bem comum e bem fácil de fazer. Diria que essa cena merece a nota 6, até tem coisas que são bem realistas, mas eu acho que muito da sessão foi comprimida para o cinema, muito teatral.